Essa semana eu estava um pouco mais atuante no Twitter, o que é ruim, tá? Quando eu tô mais atuante significa que eu tô respondendo coisas de desconhecidos, que é uma bobagem gigante da gente fazer. Uma coisa é a gente interagir dentro da nossa comunidade, ouvir opiniões, responder opiniões, críticas, agradecimentos, etc. Outra coisa é no dia a dia a gente ficar dando bofetada em gringo desconhecido que fala bobagem. Isso é absolutamente inútil, perda de tempo e de banda de internet. Mas nem tudo está perdido. Graças a uma dessas interações que a gente acabou fechando um episódio que estava para terminar e não terminava. Esse de hoje, no caso, tá? Que a gente estava aí meio que no meio do caminho. Portanto, obrigado pro gringo que nos fez esse favor. A história é a seguinte, eu não sei se vocês estão sabendo, mas nos Estados Unidos existe uma onda agora de, vamos dizer, perseguir os fogões a gás. É isso mesmo. O bom e velho confiável fogão a gás virou o novo vilão para os ecochatos, claro, que querem aniquilar esse meu grande amigo de qualquer forma. Quer uma coisa mais bonita que um fogão a gás fazendo um macarrão à carbonara? Impossível, né? Todas as acusações possíveis, por acaso, surgiram agora. De que o uso do fogão a gás dentro de casa provoca envenenamento das pessoas a longo prazo por causa da fumaça residual, além, é claro, do fogão a gás usar o combustível, famoso combustíveis fósseis, né? Malditos combustíveis fósseis, persigam tudo que use combustível fóssil. Essa é a nossa pegada hoje. Vamos pensar o seguinte, o fogão a gás foi inventado há cerca de 200 anos atrás, mais ou menos em 1826, quer dizer, se eu esperasse 3 anos para fazer esse episódio, ia ser até o episódio de aniversário. E já começou a ser comercializado uns 2 anos depois. Portanto, o nosso lindo quadradão de metal já está conosco há muito, muito tempo. E se vocês forem reparar uma coisa que tem acontecido com relativa frequência, é que, do nada, as novas gerações estão sendo manipuladas, de certa forma, para descobrir coisas incríveis e perigosíssimas em situações e em coisas que sempre existiram. Agora, apesar de terem existido desde sempre, agora são erradas, são perigosas, são poluentes, são opressivas, são do mal. Tudo o que a nossa sociedade criou, desenvolveu, tornou as pessoas literalmente mais ricas, mais saudáveis, mais cultas, mais felizes. Do nada agora são problemas terríveis que nós temos que eliminar, que nós temos que jogar para baixo do despenhadeiro. Por quê? Porque sim. Portanto, aspas, apenas após 200 anos de uso do nosso quadradão querido, em algum, aspas também, centro de estudo, decidiu-se que, puxa, fogões fazem mal à saúde, portanto devem ser eliminados dessa nossa sociedade medieval. Opa, moderna, tá? E essa coisa foi para frente. Vários condados e cidades na Califórnia, claro, sempre a Califórnia, começaram a passar legislações para proibir o uso de fogão a gás. Até que, deixa eu ler um trechinho de um artigo do Los Angeles Times para vocês, tá? Vamos lá. Aspas aqui pro artigo. Uma decisão do Tribunal Federal de Apelações na segunda-feira, ou seja, foi para lá no tribunal, vamos dizer, o equivalente ao nosso TRF, pode prejudicar os esforços de várias cidades e condados da Califórnia de proibir aparelhos de gás natural em novas construções para combater as mudanças climáticas. A decisão foi a resposta a um caso aberto em 2019 por um restaurante na Califórnia, contra restaurante California Asin, uma coisa assim, contra a cidade de Berkeley, a primeira cidade na Califórnia, a proibir a instalação de tubulações de gás natural em prédios recém-construídos. O caso já havia sido arquivado por um tribunal distrital em 2021. Então, você vê, os caras perderam no distrital, foram lá para federal. Qual que é a pegadinha aqui? Como é que você faz? Você não pode proibir para o cara comprar fogão, certo? Então o que você faz? Você proíbe a casa de ter tubulação de gás. Não pode ter mais pelo código de construção da cidade. Continua então. Na apelação, um painel de 3 juízes em São Francisco decidiu que a cidade não poderia se sobrepor aos estatutos federais na tentativa de regular a tubulação que transporta gás natural para dentro de um prédio como forma de regular os próprios aparelhos. A decisão provavelmente não será a palavra final sobre o assunto. Os juízes argumentam que a Lei de Política e Conservação de Energia de 1975, aprovada pelo Congresso americano, expressamente regula os estados e locais, ou seja, municípios, relativos ao uso de energia de muitos aparelhos de gás natural, incluindo aqueles usados em cozinhas domésticas e restaurantes. Ou seja, você não pode fazer uma lei local que se sobreponha à federal.
Aí vem um comentário interessante na matéria, aspas aqui. Todos os 3 juízes selecionados aleatoriamente foram indicados por republicanos, 2 do ex-presidente Trump e 1 do ex-presidente Reagan. A questão do gás natural tornou-se nacionalmente politizada esse ano, quando políticos conservadores e meios de comunicação conservadores retrataram as medidas ambientais como violações de liberdade. Isso é o que está dizendo o texto, tá? Aí, continua a matéria. Em vez de proibir diretamente aparelhos em novos prédios, afirma a decisão, Berkeley tomou um caminho tortuoso para o mesmo resultado e promulgou um código de construção que proíbe a tubulação de gás natural nesses prédios, tornando os aparelhos de gás inúteis, tá? Entendeu a parada? Não se trata de um conjunto de discussões científicas, abordagens, o que é melhor, o que é pior sobre o tema, e sim uma luta política, né? É o mal, essa direita que quer liberdade a qualquer preço, esses malditos querem liberdade contra o idiota descarbonizado que a gente falou na última nosso episódio. Esse cara quer salvar a nossa vida, tá? Mais um trechinho à frente na reportagem que é especialmente revelador e eu conto por quê. Diz o seguinte: o gás natural queimado nas residências e empresas responde por cerca de 10% da poluição que aquece a Califórnia, tá? No sentido de que certamente ele muda o clima. Com o estado almejando 100% de eletricidade limpa até 2045 e Los Angeles visando 100% até 2035. Tá ali, tá? 13 anos. Os aparelhos elétricos reduziriam substancialmente as emissões a longo prazo. Então eles estão lamentando, puxa vida, em 2035 tem que estar tudo limpinho, não pode ter emissão nenhuma, agora vai atrapalhar. Muito bem, pois bem. Nesse trecho da matéria, o trecho que diz 10% da poluição da Califórnia vem do gás queimado, residências, etc., tem um link. E a gente imaginou que esse link significaria apontar para um local que comprova essa afirmação de que 10% da poluição da Califórnia vem desse tipo de fonte, tá? Mas não, esse link aponta para uma outra matéria de 2020, que mostra que a briga estava há algum tempo, que fala do início da luta contra o gás encanado na Califórnia. E dos incêndios, eles já fazem um samba do crioulo doido lá, dos incêndios, né, na Califórnia daquele ano, provocado então na visão deles pelas aspas mudanças climáticas. Mas, gente, curiosamente, essa matéria não menciona que boa parte desses incêndios na Califórnia foram provenientes dos linhões de transmissão de energia elétrica do estado, que estão com sobrecarga ou que estão com problema de manutenção ou muito velhos, e que os curtos, etc. e tal, passando por regiões onde você tem mata, etc., geram os incêndios. Ou seja, a coisa já está preta na Califórnia faz tempo em relação à sobrecarga de eletricidade, e mesmo assim os caras estão pisando no acelerador, tá? Aí que tá. Essa é a longa curva que a gente tem que fazer na hora que a gente entra nesses debates, tá? A pergunta: onde estão as evidências? E por incrível que pareça, muitas vezes as evidências que apresentam pra gente como comprovação de certas coisas, muitas vezes funciona exatamente no sentido contrário, tá? E eu vou provar pra vocês uma coisa: às vezes tá mais fácil de ganhar esse jogo em termos de argumento do que a gente imagina, tá? A abertura foi bem longa hoje, nossa, 8 minutos. Daqui a pouco a gente volta. E eu só queria algumas evidências. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Pois bem, pessoal, a gente tem uma novidade hoje. Até que, enfim, depois de muita negociação, a gente fechou a nossa parceria com aquela empresa de VPN que a gente tinha falado, que é ExpressVPN, tá? É o nosso primeiro, vamos dizer assim, apoiador. Para um país como o nosso, onde o uso de VPN acabou meio que sendo uma necessidade por causa de censura que está sendo imposta a, vamos chamar assim, determinados conteúdos, um canal que fala de liberdade de expressão, como o nosso, vamos chamar assim, é um espaço interessante para eles.
E para nós também, evidentemente. Depois de trocar um monte de e-mail falando sobre formato, sobre a liberdade de falar, sobre eles ou não, na hora que a gente quisesse, do jeito que a gente quisesse, que teria que ter absoluta liberdade nossa de falar ou não, quando quisesse, da forma que quisesse. Depois de 3, 4 semanas aí de troca de e-mail, a gente resolveu, ambas as partes, que a gente ia fechar a parceria, tá? Bom, qual que é a jogada? A partir de agora tem um link, tá? O link é expressvpn.com/saindo da bolha, expressvpn.com/saindo da bolha, que quando um ouvinte nosso usar e fizer, obviamente, tiver interesse em comprar o serviço de VPN, vai ter condições especiais de preço para o plano de 12 meses, com 3 meses de graça, tá? A única coisa que a gente não conseguiu, e eu entendo a razão, é que o preço na página continua em dólar, tá? Eu não quero nego bravo com a gente dizendo, pô, se eu saindo da bolha, eu achei que era R$6, mas são $6, tá? É $6 o plano lá de 12 meses. Cada negócio que fechar com eles, a gente ganha, obviamente, uma comissão. Essa é a história, enfim, tá? Aí você fica protegido e o Saindo da Bolha continua pagando seus papagaios, beleza? Então vamos lá, expressvpn.com/saindo da bolha, expressvpn/saindo da bolha. Vamos em frente. Muito bem. Eu não tenho absolutamente nada contra o desenvolvimento humano, não mesmo. Preservar a natureza, tô dentro. Proteger os bichinhos, legal, adoro bichinho, tô dentro. Mas me mostre dados que comprovem que para um determinado custo existe um determinado benefício compatível. É como o caso de vacinação de criança, tá? Para Covid. Se já se fala que o risco é maior que o benefício, que porcaria é essa, né? Por que eu vou vender uma história dessa? No meu caso, o coleguinha lá do Twitter com quem eu estava conversando, entre aspas, tinha na ponta da língua, quando eu questionei a questão de fogões a gás por indução não serem obrigatoriamente mais eficientes, ele já tinha uma imagem prontinha, numa chamada de uma matéria que, aspas, comprovava que usar fogões por indução elétrica, tá? Aquele fogão de indução, não só polui menos, como a eficiência é melhor, tá? E esse geralmente é o jogo. E a gente já tá cansado de jogar esse jogo porque tá ficando velho. Muito bem. O cara foi lá e colou a imagem e não o link, por 2 motivos possíveis. O primeiro pode ser que ele mesmo fosse preguiçoso, tá? Ele recebeu a imagem, comeu o que ele recebeu e passou para frente, tá? Isso é muito comum. Ou ele pode ter feito isso por ser mal intencionado. Então ele pode ter partido do princípio que nós também somos preguiçosos e que nós não íamos nos dar ao trabalho de redigitar a matéria que ele coloca o nome lá na imagem para ver se a matéria existe. A chamada da matéria era do site LeafScore, que é um site conhecido, tá? Basicamente é um site que fala de sustentabilidade. LeafScore, tá? Tipo Folha. Ora, por que não ir dar uma olhada na matéria que o cara passou, né? Pois a matéria falava isso mesmo, que fogões por indução elétrica são mais eficientes, conforme eu tinha falado, mas isso não respondia a uma pergunta que sempre, gente, sempre tem que ser feita. Vou repetir, sempre. 1. Eficiente? Ok, mas eficiente em quais etapas do processo? E 2. Eficiente a que preço? Certo? Ou seja, já estava claro para mim, desde que eu comecei a olhar esse tema, que de fato, o sistema de indução, o fogão por indução, transfere mais energia pro alimento, do fogão pro alimento, ou seja, ela sai do fogão e se perde menos no caminho na hora de cozinhar o alimento, tá? O sistema de indução é imbatível nesse sentido, mas tem sempre um mais, tá? A pergunta é, quanto de energia eu preciso para fazer essa magia física de criação da indução para que o sistema funcione e quanto isso custa, né? Porque uma coisa é falar o que acontece lá na caixinha final, outra coisa é chegar até a boca do fogão. Pois bem, pegando a própria matéria da LeafScore, que certamente o nosso coleguinha não viu, tem um link para um outro estudo que mostra que se uma pessoa tiver uma boca de fogão em casa, uma só, tá? Comparando o fogão elétrico tradicional, aquele que tem a serpentina, o fogão por indução, que é o que ele está falando, e o fogão a gás velho de guerra nosso, do Carbonara, o que vai sair mais barato para cozinhar é, claro, o fogão a gás, tá? Dentro dos parâmetros que eles colocam lá, $7 para o fogão a gás, 8,50
para indução elétrica e $15 para o elétrico convencional. Portanto, não importa a tecnologia, o bom e velho fogão a gás permite que eu vou ser bem sacana aqui, o pobre, vou repetir, o pobre cozinhe de maneira mais econômica. E isso, gente, é muito importante, porque isso basicamente é o que fez a nossa sociedade se desenvolver. Oferecer formas, ferramentas acessíveis e eficientes, relativamente eficientes, para que as pessoas mais simples possam participar da sociedade moderna, certo? Ou seja, você fazer com que o cara fique mais caro para ele cozinhar significa muito provavelmente que ele vai se alimentar pior, né? Ou comer menos, porque não vai ter tanto dinheiro para gastar com a comida dele, ou para comprar remédio para ele. Por quê? Porque ele vai comprar o fogão mais caro, que gasta mais energia para cozinhar, para o básico, né? Mas quem está aí para os pobres, né? Isso, o importante é o verde. Tem um outro dado interessantíssimo na tabela, nessa matéria aí, nesse estudo especificamente, que é o formato que ele entrega os dados. Isso é muito comum também. Por exemplo, ele pega lá, o fogão tradicional elétrico da Serpentina consome 128 kWh de energia. E o fogão a gás consome 720 kBtu, tá? E você fala, nossa, 120 para 720 é muita diferença. Só que são duas unidades de medida diferentes. E por alguma razão, o pessoal que apresentou o estudo esqueceu que é perfeitamente possível você converter BTU para kWh. E que esses 720 mil BTUs necessários para o fogão comum, fogão a gás, convertido em kWh são 210. Olha a diferença, 720 mil para 210. Então, é verdade. Continua sendo mais eficiente a transferência do fogão elétrico do que o fogão a gás, mas não na proporção que você quer dar, 720 mil para 120, não é o caso, tá? Então a gente sabe que ele é menos eficiente, não precisaria mentir ou distorcer dado. Portanto, não aceitem dados de, por exemplo, eficiência goela abaixo como forma de ser melhor para a humanidade, tá? Isso é truque velho. Veja como esses dados se comportam na mão da população em geral, tá? No dia a dia das pessoas. É o caso, por exemplo, do carro elétrico. Quanto custa? É mais caro? Tudo bem, de repente é mais caro, mas não tem problema. Mas quanto tempo ele leva para se pagar por ser mais caro se comparado com o consumo de um motor tradicional ou mesmo de um híbrido? O híbrido é legal. Se não fechar a conta, tem treta aí, tá? E qual é a treta hoje? Para nós, sim, é o que nós estamos, o que tem se chamado de maneira geral de colonialismo verde. Basicamente a história de um grupo de países que já se desenvolveu e que precisa dos recursos naturais daqueles que ainda não se desenvolveram. Soma isso à necessidade de uma elite econômica que quer aumentar a sua riqueza por meio do quê? Do convencimento de uma população jacu, que somos nós, pobrinhos, bundas de fora, que nós precisamos abrir mão de mais coisas nossas para que eles possam ter mais. E eu me sinto falando esse tipo de coisa como se eu fosse um hippie comunista dos anos 60, mas não é o caso, gente, porque tem uma diferença grande aí. Nós aqui estamos lutando a favor do capitalismo. Isso não é capitalismo. Nós estamos lutando aqui pela democracia. E eu já falei, isso não é democracia. Nós estamos no meio da maior onda proto-fascista desde os anos 30, 40. Menos liberdade, mais propaganda. Menos cidadão, mais poder central, aí associado entre corporações e os estados, né? Como é que se sustenta isso? Como é que se conversa com a sociedade para se vender essa bobageira toda? Propaganda, 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 propaganda. E eu vou contar um caso que apareceu numa matéria recente aqui. Eu achei interessante porque já tinha ouvido falar e nunca mais ouvi falar, como provavelmente vai acontecer com muitos de vocês também. Lembra da história da como é que chamava? Da calçada. Era um projeto que as calçadas geravam energia conforme as pessoas andavam. Lembra disso? Puxa, que legal, a energia cinética se transformando em energia elétrica, iluminando as próprias cidades, etc. e tal. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas ouviu essa história. E ouviu faz algum tempo, e depois provavelmente também, como eu, não ouvi mais, tá? Essa história começa aí de um sujeito, rapaz de 21 anos, chamado Jeremiah Toronka, tá? É um cara, um estudante, que fez esse projeto das calçadas cinéticas aí, que transformam o movimento em energia, tá? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um projeto piloto em Serra Leoa, por algum motivo eles escolheram Serra Leoa para fazer o projeto piloto,
E com esse projeto eles conseguiram iluminar 15 escolas e 150 casas. Bem legal, né? Pois é. E aí no ano que ele desenvolveu isso aí, que se não me engano foi 2020, 2021, ele ganhou um prêmio internacional da Unesco, Commonwealth Youth Award, Global Student Prize, ou seja, super premião. Teve lá um evento full da Unesco, teve estrela de Hollywood apresentando, premiando o rapaz, foi uma loucura. Aí ele foi dar entrevista, participou daqueles TED Talks, virou aí uma coisa, vendendo a ideia dele e tal. Pula o tempo, a gente chega agora em 2023. E agora em 2023 deram uma requentada nessa história e o rapaz, o tal do Jeremiah Tronca, ele ganhou o Green Tech Festival de Berlim, tá? Ele ganhou como prêmio jovem de 2023 do Festival Green Tech de Berlim. Do cacete, muito legal. O cara ficou uma celebridade, um projeto importante, que por algum acaso não foi pra frente, né? Não fiz essas calçadas em nenhum lugar, mas tudo bem, talvez merecesse mais atenção. E é o que um bom jornalista poderia se questionar ou procurar conhecer mais. Então, um jornalista alemão foi em Berlim, né? O prêmio foi atrás dessa história. Puxa, que coisa legal, quero fazer uma matéria bacana sobre esse projeto piloto do cara lá em Serra Leoa. Plantas, vídeos, testemunhais, coisas que pareçam aí para a gente fazer um pacote de informações legais e mostrar para as pessoas não só a ideia, mas o contexto todo e os resultados dela. E qual não foi a surpresa de que não tem nada, né? É verdade, o cara foi atrás e falou, tem planta? Putz, não tem mais. Tem um projeto piloto para visitar lá em Serra Leoa? Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais nada, gente. Não tem mais nada. Então, vamos dizer o seguinte, para ser bem legal, a gente vai ter que passar a acreditar que existiu esse projeto, que foi vendido para o mundo todo, que o cara saiu palestrando, que gerou prêmios internacionais, mas que não tem nada, nenhuma comprovação física da existência dele, tá? Propaganda, tá? Muita gente divulgou isso aí, porque, claro, por que a Unesco ia falar alguma coisa que não é verdade? Por que a universidade ia falar uma coisa que não é verdade? Por que o pessoal do TED Talks não ia dar uma checada para ver se o cara fez o que fez mesmo, né? Só pode ser verdade. Olha, vou pedir desculpa porque eu acho que talvez vai vazar um monte de barulho de cano sendo derrubado no chão, é o que me faltava. Mais em frente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não tô afim de sustentar financeiramente esse tipo de jogo. Isso pensando em mim, tá? Pensando em mim, não me agrada nada imaginar que eu tenho que sustentar pagando mais por determinadas coisas que não fazem sentido. Então, imagina ainda que a gente tenha vidas humanas relativamente confortáveis nós para apoiar ações que estão impedindo o crescimento econômico de ainda 1 bilhão de pessoas pelo mundo afora que tem que comer biscoito de barro, tomar água suja e fazer suas necessidades do mato. Isso é muito cruel. Existe uma diferença. Nós temos aí uma estrutura que a gente consegue ter uma vida relativamente confortável, mas nós temos 1 bilhão de pessoas que não. Isso é muita crueldade. Isso é o suprassumo da falta de empatia com o ser humano. É o ápice da ganância e da maldade em níveis quase apocalípticos no sentido bíblico, tá? É assustador. Em números, 13% da população mundial não tem eletricidade ainda. É disso que nós estamos falando. A industrialização que agora estão querendo de alguma forma dar cabo dela, reduziu a necessidade de mão de obra para produzir 1 quilo de grão, desde o começo da história, em 98%. Um adulto nos anos 60, em média, 6 vezes mais rico que o bisavô dele. Tá? Esse processo de crescimento de riqueza coletiva só é possível dessa maneira e de uma maneira relativamente segura. É o que vem acontecendo. Mas ainda que não seja a coisa mais limpinha do mundo, quem somos nós para falar, vocês, esse bilhão de pessoas que ainda está comendo panqueca de barro, eu sinto muito, mas esse processo acabou, fechou a porta, você vai ficar para trás e você vai ter que sofrer por isso, porque nós, civilizados, limpinhos, modernos, decidimos que agora essa brincadeira não vale mais, que a nossa experiência humana
que tem construído a nossa civilização, de levar cultura, prosperidade para todo mundo, acabou, porque é, aspas, perigosa para o meio ambiente. Vocês, então, meus caros, sinto muito, ficaram para trás. Nós não. Então, boa sorte para vocês e para suas crianças, tá? Tchau. Então, desculpa, gente, para nós isso não funciona, tá? Isso é literalmente cruel. E é por isso que a gente, sempre que pode aí, faz algum programa denunciando essa arapuca ridícula, tá bom? É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, pede para entrar no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcasts, no YouTube, dando likezinho, sininho, comentário, aquela coisa toda. No Rumble a mesma coisa, tá? Pede também para fazer o share do episódio e fazer o famoso boca a boca sarado que vocês contam que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e a safadeza que existe por trás dela de transformar pessoas que estão esquecendo que existe uma parcela gigantesca da nossa população ainda passando necessidade em favor de uma pseudo-virtude, tá? O que mais? A gente pede também para vocês não esquecerem do nosso Pix. Tem o nosso Pix lá que vocês podem ajudar muita gente. 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que também ajuda pra caramba. Tem também o nosso Apoia-se, apoia.se/saindo da bolha, apoia.se/saindo da bolha, que vocês podem fazer a famosa doação recorrente, faz um plano lá e todo mês cai no cartão. E agora também vocês podem apoiar a gente conhecendo e, eventualmente, se interessar, adquirindo o serviço da ExpressVPN, expressvpn.com/saindo da bolha, tá? Tem plano mensal, tem plano trimestral, tem plano anual. Escolhe aí o que acha mais interessante para vocês e escapa aí do olho comprido do Estado, vendo o que a gente faz, tá bom? Uma das coisas que eu não comentei lá atrás, sim, a gente ficou aí 30, 40 dias experimentando o serviço, é legal, funciona bacana, e uma das coisas interessantes para o nosso caso, não sei se funcionaria bem para vocês, é que tem vários lugares que, por exemplo, a gente não conseguia acessar jornais locais. E agora, quando o cara fala, olha, esse conteúdo não está disponível para o seu país, eu vou lá e aciono como se eu estivesse, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, tá? Isso facilitou para a gente acessar conteúdos que antes a gente não tinha. Então, além do fato de você estar mais seguro, de não ter o nego nas suas costas, você também pode acessar coisas que antigamente não conseguia, beleza? expressvpn.com/saindo da bolha. É isso aí, gente. Um monte de jabá. Um grande abraço para todo mundo. Muita paz, meu Deus do céu, muita inspiração para essa semana que está começando. Vamos virar o jogo, vamos fazer a coisa ficar melhor. Grande abraço, fiquem todos muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.